Fala pessoal, ó, e para dar início, né, a esse episódio de abertura da arte de comer bem, eu estou aqui com meu amigo André Generoso, estou aqui com Vitor Generoso e André, primeiramente, Vitor, quero agradecer a vocês a oportunidade de nos receber o Guia Nossa Alagoas e gravarmos aqui com vocês esse primeiro episódio. Pô, não, para mim, acima de tudo, é uma honra, né, poder abrir essa série de entrevistas que vão mostrar realmente a nossa gastronomia, que hoje é bastante conhecida no Brasil, e num momento muito especial, né, que o Divina Gula esse ano está fazendo 35 anos. Bacana, bacana. Vitor, prazer. Prazer, prazer. Muito obrigado pelo convite aí, começar essa série. E é isso, vou mostrar um pouco do nosso bastidor aqui, conversar um pouco, ver como foi nossa história, para o pessoal de casa aí ficar um pouco mais por dentro da nossa operação, né? Bacana, bacana. Isso é muito importante, né? A arte de comer bem é toda essa experiência, é muito importante levar, né, para o público, né, levar para o cliente um pouquinho do que de fato acontece, né? Como tudo acontece até chegar à mesa, né, André? É o que eu falo, a parte mais fácil de toda essa operação é colocar o prato na mesa, né? Ninguém imagina o que está por trás de tudo isso tudo. A guerra com os fornecedores, as intempéries assim, de falta de produto, Uhum. a contratação, enfim. É uma luta diária, né? Todo dia você já acorda sabendo que, como diz o outro, vai ter que matar uns 50 leões no Perfeitamente. decorrer aí do dia. É verdade, né, Vitor? É um mundo bem complexo assim pra gente, ainda mais pra gente estar no estado pequeno, então às vezes as coisas, como você falou, questão de produto, fornecedor fica um pouco difícil, mas graças a Deus também hoje em dia já está melhorando bastante essa questão, né? Ele eu acho que sofreu bem muito mais do que o meu irmão hoje em dia. Na época dele, ele que ia no supermercado, fazia tudo, corria atrás dos produtos. Hoje em dia, graças a Deus, chega tudo aqui na nossa porta já, o pessoal entrega, então fica bem mais fácil, mais tranquilo de operar, fazer as compras e tudo. Bacana, bacana. Então, vamos dar início aqui, né, a esse nosso bate-papo. E eu queria, André, que você nos contasse como tudo começa, né? A história do Divina, né? Onde vocês funcionavam. E eu queria também que você aproveitasse no decorrer aí da sua explanação. Queria que você me falasse qual era a gastronomia que se destacava naquela época. Bom, assim, tudo começou, né? Eu brinco que minha vida é estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, entendeu? Bacana. Então, de um sonho de mudar para Alagoas, eu ia mexer com uma área completamente diferente, né? Porque a minha formação como engenheiro florestal, eu iria trabalhar com irrigação aqui no estado. Mas devido não a minha formação acadêmica, mas a minha formação como pessoa, né, numa casa de mineiros onde tudo se produzia, eu cresci vendo isso, acompanhando e gostei, né? Eu sempre gostei muito desse lado biológico e químico das coisas. Então eu trouxe isso para dentro de mim e carreguei aonde eu passava, né? Na faculdade foi a mesma coisa. Eu acabava cuidando do cardápio da semana das repúblicas que morei, treinando as funcionárias. O pessoal me levava a alguns restaurantes, eu conseguia replicar o prato depois em casa. Enfim, faz parte dessa herança, dessa bagagem que eu carreguei. E quando eu cheguei aqui, a coisa não foi diferente. O que eu iria trabalhar não aconteceu, É. e aquele compromisso de não voltar de mão abanando, eu sempre, e com o apoio a Cláudia também era muito parecida comigo nesse sentido, né? De quando a gente pegar uma coisa para fazer e ir até o final, o pior que ela seja, ou de qualquer forma que ela seja. Então eu resolvi aflorar esse lado que eu tinha, né?
da gastronomia, e começamos assim com um pequeno boteco ali situado a uma quadra da praia. Eu tinha de vizinho primeiro o Recanto da Feijoada, que já era uma casa tradicional aqui da cidade, e depois, logo em seguida, veio o Bar do Duda, né, que também era uma casa tradicional no centro da cidade, migrou aqui para Jatiuca, e é aquela rua ali onde hoje é o Hotel Marinas. Bacana. Era uma pequena garagem de 6 por 10, e eu me espelhei no começo num bar que tinha em Belo Horizonte que estava dando muito certo, que ele se chamava Tudo no Espeto. Ele tinha uma variedade enorme de espetinhos, e eu falei, vamos, ideia boa, a gente copia, né? Então comecei eu no fogão praticamente como auxiliar, que me ajudava no fogão e lavava as louças. Um rapaz na churrasqueira que eu acho que nunca tinha assado um pedaço de carne na vida. E Cláudia cuidava desde o começo, né, da contabilidade e do salão com toda a sua alegria e simpatia. E com isso a coisa foi acontecendo, né? Lembro direitinho, nós ficamos com o restaurante, o bar, né, pronto, 10 dias, não conseguíamos abrir porque não tinha cerveja naquela época, isso em 1988, vocês imaginam, pós-Réveillon, no dia, aliás, foi chegando o Réveillon, era muito difícil você conseguir fornecimento de cerveja aqui, né? Imagino. Então, no final, a gente já estava agoniado com o espaço pronto, sem conseguir abrir, porque não tinha cerveja para abrir. Consegui emprestado com um amigo, um grande amigo, o Roberto, da Barraca do Siri, ali em frente, 2 caixas de cerveja e 2 garrafões de pinga que eu tinha em casa, E a casa está e aberta, né? abrimos, né? E por alegria, no outro dia, encostou o caminhão da distribuidora e foi nossa primeira entrega. Bacana. Bom, com isso foram surgindo os primeiros clientes e, né, achando estranho, né, gente, 2 jovens praticamente, começando um negócio num lugar ermo, né, porque essa parte da cidade, né, era bem, ainda não era esse buchicho Sim. todo que é hoje. E com isso a clientela foi ficando amiga, né? Porque a minha ideia foi justamente essa. Quando eu vi o ponto e eu olhei assim, pensei e falei, nossa, pela raiz, né? Essa cidade está precisando de um boteco, né? Porque o que é um boteco? Boteco é eu digo, em Minas Gerais a gente considera o segundo lar. Aham. Entendeu? Você tem uma comida caseira bem feita, você acaba ficando amigo dos donos, dos funcionários, enfim, até acho que a música influencia, né? Eu sempre Sim, gostei com muito certeza. de música instrumental, de um bom jazz, um bom rock and roll. E olhei para a cidade e falei, nossa, a noite dessa cidade é praticamente essas barracas de praia, que Uhum. todas são muito parecidas, têm o mesmo tira-gosto, a mesma cerveja, o mesmo forró. E eu quis trazer alguma coisa, eu achei que Diferente. esse equipamento estava faltando naquela época. Muito Bom, bom. e com essa clientela se tornando amiga, o pessoal começou a fazer algumas cobranças, né? Como, você não é mineiro, cadê o tutu, cadê o frango com quiabo? Ou seja, o maceiense, o alagoano, ele cobrava de você o que você tinha na sua raiz. Da minha raiz. André, ó, você veio de Minas Gerais, né, Vitor? Então, vamos lá. Eu quero saber o que é que a gente vai comer, o que é que Opa. a gente vai saborear da sua terra. E aí, qual era o prato assim que você recorda que, digamos assim, foi um dos primeiros que você apresentou aqui para Maceió? Então, assim, são dois, né? O frango com quiabo, né? Que Certo. praticamente o pessoal comia, né? A galinha guisada, os temperos são um pouco diferentes. E o tutu à mineira, né? Como eu já sabia, né? Já produzi uma linguiça caseira, né? Então eu produzi a nossa própria linguiça com os temperos oriundos de Minas Gerais e o tutuzinho, né? Que é um prato tradicional. E logicamente o
foi desde o começo, eu acho que cativou muita gente, é o caldinho de feijão que é com torresminho, que é né? um marco, né. Então, É, Vitor, É, sim, é um cartão postal. Então quem vem aqui, ele vem e vem saborear o caldinho do Divina, né, vem saborear é. os pratos que consagram Divina. E eu queria, André, eh, fazer uma passagem, né, de tempo aqui, e para conhecermos, né, estamos conhecendo aqui a origem, né, veio a galinha com quiabo, né, aí veio o tutu, veio o caldinho, e aí o tempo passa de 88, e aí vocês chegam a essa casa aqui em que ano? 1990, né? Eu não recordo direito o ano que começou a existir. Logicamente que para abrir essa casa eu já tive que pensar num menu um pouco mais diversificado, né? Uhum, Então, realmente eu estudei, fiz pensando bem, né, nessas cobranças, né, de alguns pratos que o pessoal me pedia, eu criei esse menu maior uhum. para aqui, para essa casa. Mas assim, eu acho que o grande salto mesmo, até por minha experiência, que eu sempre fui autodidata, foi quando um belo dia eu estou trabalhando, uma senhora me chama e que eu estava sendo convidado para entrar para a Associação de Restaurantes da Boa Lembrança. Perfeito, maravilha. E a partir desse momento, eu comecei, acho que foi em 1996, mais ou menos, 97. Eu comecei a participar da elite gastronômica, vamos dizer assim, Bacana. do Brasil, né? E realmente eu tive que ter um autocontrole para, porque eu era praticamente É, quase nada no meio dessa galera toda, né? Mas isso me deu muita força, né, para legal, legal. pesquisar, e realmente essa convivência com esse grupo me trouxe muita experiência. Eu comecei a ser convidado para alguns festivais, né? Eu lembro até o primeiro que eu fui no Rio de Janeiro. Eu gosto de contar esse caso porque ela une dois tipos, minhas duas formações, né? Vamos dizer, a gastronomia e a engenharia. Eu fui fazer um jantar no Palácio da Cidade do Rio de Janeiro, né? Certo. E só tinha fera. Isso em que ano, André? Mas minha memória, me desculpe, mas Você, para a você data. começou a se envolver Isso em deve ter noventa e sido em oito, 98, mais ou mais ou menos, menos, né? 98, Joia. 99. Mas, então, e lá tinha um problema. Na época eu fiz um carneiro guisado, que era servido num pão italiano, Sim. dentro do pão. E o Dânio Braga, que é o fundador da Associação da Boa Lembrança e um chefe muito exigente, da cozinha até o salão eram 80 metros. E ele queria que chegasse tudo fervendo na mesa. Então, eu vi que os garçons saíam correndo com aquele monte de prato na mão e tinha uma curvazinha. Eu falei, gente, na hora que eles fizerem aquela curva, o meu pão vai voar lá no meio do salão. Aí eu lembrei do meu tempo de infância, quando a gente fazia pipa, papagaio e fazia aquele grude de Sim, maisena, sim. né? Para colar o papel celofane. Aí eu falei, peguei, fiz um grude, taquei no fundo do prato, colei o pão e falei, agora vai dar certo. E graças a Cara, Deus, assim, foi o prato mais elogiado. Inclusive, na época, o prefeito do Rio era o Conde, foi o único prato repetido e por ele. ô Vitor, e com essas experiências aqui do André, né, do seu pai, você já sabia que o desafio de assumir a cozinha do Divina não era nada, aliás, era tudo muito desafiador, né? Sim, E sim. eu quero ouvir o André fazer uma passagem aqui, e que eu queria que o Vitor nos contasse, né? Aqui as pessoas se acostumaram com a presença do André, né, no Divina, né? Então, durante anos, Sim, né, sim. era o Divina, a Claudinha, sempre todo mundo aqui, né? Você ainda jovem, né, ainda adolescente, seu irmão também, o Diogo, que hoje está aí à frente do contexto administrativo financeiro do Grupo Divina, né? Certo. E eu queria que você nos contasse aqui
como acontece o momento de você decidir em trabalhar com seu pai. Queria que você me contasse um pouquinho disso aí. Então, isso aí foi até um pouco. Meu irmão já era um pouco mais velho, mas eu ainda. Ele é 4 anos mais velho que eu, né? Eu era um pouco novo ainda. Mas eu acho que eu devia ter o quê? Uns 13 para 14 anos por aí. Meu irmão tava com uns 16, 17. Eles dois estavam querendo resolver. Claro que certo isso. Eles estavam querendo resolver o futuro deles, né? Saber Perfeito. se ia continuar com o restaurante, se não ia, que eles queriam fazer da vida. E perguntaram para mim e para o meu irmão o que a gente gostaria de fazer da vida. Aham. Falaram, ó, claro que vocês não quiserem isso, a gente entende, não tem problema, não tá botando pressão nem Pressão na pouca, né? pouca. Pouca, né, André? Assim, ó, se vocês não quiserem, Mas, tudo e bem, viu? deram um tempo pra gente pensar, né? A gente passou quase um mês aí Não, porque a passando, minha né? preocupação, assim, pelo histórico da gastronomia, hoje em dia não, porque hoje em dia virou um glamour, vamos dizer assim, Entendi, né? entendi. Mas eu lembro que se eu falasse para o meu pai naquela época que eu queria ser cozinheiro, eu ia ser deserdado, entendeu? Apesar de não ter nenhuma herança grande, não, mas naquela época você tinha que ser médico, É, engenheiro. A fase do Banco do Brasil eu não peguei, não não, já, pegou já não, né? tinha passado. Mas a minha preocupação, assim, minha mãe era carioca, né? E eu acompanhei aqui um pouco o histórico do Rio de Janeiro, que aqueles restaurantes ali de Copacabana, Leme, todos, eram ou de espanhóis ou de portugueses. Uhum. Aí hoje em dia você vai lá, de quem? Do Severino, do Cícero, que são os Funcionário. funcionários Entendi. que acabaram, os filhos dele, não quiseram saber E daquilo. assumiram a operação, né? Porque você não tem fim de semana, você não tem feriado, você não convive com É seus verdade. filhos praticamente, entendeu? Então os filhos desse pessoal resolveu ser médico, ser engenheiro, E aí sem pressão e não nenhuma, né, Vitor? teve. Sem Sem pressão, pressão né? Aí eu falei, nenhuma. Aí bom, chegou, eu não sei. venceu o prazo sem pressão, 30 dias, e aí Aí a qual gente foi a sentou pra decisão? Qual foi o conversar de veredito desse novo. negócio, Eu né? dei um prazo Deu para um eles, prazo, eu né? fiquem bem à vontade Não, acho que trazer a a gente chamou resposta. eles até, eu acho que antes do prazo, eu não lembro. Aham, Mas a gente falou, ó, a gente quer continuar com o Divina, tá? A gente cresceu aí dentro, sempre gostou, bacana. sempre. Aí decidimos que o meu irmão nunca, ele gosta de cozinha e tudo, mas nunca, O não Diogo tem aquela gosta, o paixão Diogo gosta de de... comer, né? Também, Também, né? também, também. Não, mas ele não tem E aquela come bem. paixão E de come ficar bem. 24 horas ali dentro, entendeu? Porque cozinha, querendo ou não, E aí ou você, você ama ou você sai, porque não tem outro jeito. e aí a sua E aí decisão, foi isso, eu ir pra cozinha, meu irmão ficar no administrativo, no caso eu ficar na parte que ele cuidava e meu Na irmão na verdade, eu parte falei para da eles, minha vocês mãe. querem Divina Agulha, então vão fazer o que eu não pude fazer, vão estudar. pô, Né? Verdade. Aí o Diogo foi para Curitiba, fez administração e gastronomia, aham. e o Vitor foi para Lyon, né, para o Instituto Paul Bocuse, e fez eu Faculdade. considero uma das melhores escolas do mundo, né? Então ele teve essa grande Essa oportunidade. oportunidade, ô Vitor, e seu pai me contando que nessa trajetória, né? E aí você também, a gente conversando, você disse que era uma jornada intensa, né? Você passava quase 10 meses lá na França, vinha para Sim, cá, sim. e quando chegava aqui de férias, não tinha esse negócio de férias não, né? Não, A férias não. dele era ali na boca do fogão, né? Lógico, lá tem que mostrar. Eu Eu vinha queria, mais no verão, né, que é época de temporada que o ah, bicho cara, pega cara, aqui você dizia, dentro. porra, vou para Aí Maceió, eu vou pegar uma praia, né? A praia era ali, ó. A não praia O podia era. solzinho desperdiçar mais 2 mãos na cozinha, não é podia, sempre bom, né? Não Mas dá, eu não sempre tem jeito. dava uma sempre dava liberado, liberadinha. eu sei. Foi na época que Milagre estava surgindo. Ô, Ah, pai, rapaz, deixa eu ir lá pro Milagre uma É. noite e tal. Aí eu e liberava, eu aí me liberava. diz uma coisa, vem a formação, né, na Sim, gastronomia, sim. o André já certo de que o seu irmão estariam aqui com eles, com a Cláudia aqui tocando o processo Divina, e aí vem as suas experiências fora do Brasil, Sim. né? Você teve a oportunidade de atuar em uma cozinha estrelada, uma cozinha Michelin, também atuou, você teve experiência no Peru. Queria que você nos contasse um pouquinho dessa tua experiência lá fora. Então, a experiência ela começa mais ou menos já dentro da faculdade, né? Porque a faculdade ela tem 2 restaurantes dentro
que são voltados para público de fora da. Não são para alunos, nem para pai de aluno, são para clientes, normal, cliente da cidade, que vão lá comer, justamente para a gente começar a pegar esse ritmo da porrada do serviço de uma cozinha, né? Ainda mais lá fora que é bem mais punk do que aqui no Brasil. Uhum. O ritmo, gritaria, cobrança, tudo é bem mais rígido lá na França. Então, acho que 15, 20 dias de faculdade, eu já fui. Minha turma já. O meu grupo já foi selecionado para um desses restaurantes, fazia parte do processo. E a gente passa um ano na faculdade e no final do primeiro ano tem um primeiro estágio, que Uhum. a faculdade escolhe, é o instituto que escolhe. A gente fala mais ou menos que tipo de restaurante que a gente quer, se é um restaurante maior, com muito movimento, se é Uhum. mais gastronômico, pequeno, não sei o quê. Você dá seu perfil ali, eles vão direcionar com os restaurantes que ele tem convênio, que a escola tem convênio. E qual era o seu, Então, o aí seu eu fui desejo? mais para um restaurante mais gastronômico, poderia ser no interior, em cidade grande, tanto faz, Uhum. mas com uma equipe pequena, porque você consegue girar mais dentro da cozinha, ver mais coisa diferente. E aí eu fui pro interiorzinho de 2.000 habitantes, chama Chonat-Lambalan, é meia hora de Lyon. E o restaurante era um hotel-restaurante de um super chefe de lá, o Felipe, que uma estrela Michelin há, sei lá, 20 anos já. Ele é MOF, que é uma medalha que você ganha que só os melhores chefes da França têm e tal. Bacana. Então, eu passei 4 meses lá e lá minha vida era trabalho. Desse interior de 2.000 habitantes só tinha uma padaria, um correio e o hotel do cara na cidade, praticamente. A cidade mais próxima você tinha que pegar um carro que ficava 15 minutos de carro, que aí Uhum. tinha uma estruturazinha maior. Tu acordava de manhã, ia pro trabalho, trabalhava de 9 da manhã até 11 horas da noite, 5 dias por semana, assim, Ô, direto. ô André, e escutando aí essa primeira passagem do Vitor lá pela França, né? Aí quando ele chegava aqui, o Divina com aquela gastronomia, né? Mineira, com um pouco já da pegada alagoana, e aí chega o Vitor, chefe francês, e aí como é que isso se encontra aqui dentro do Divina? Não, para mim, né, o chefe sou eu, entendeu? Eu acho que aquela história do engenheiro e mestre de obra, entendeu? Entendi, entendi. Eu acho que Não, a mas isso até brinco que experiência. até a faculdade falava isso. Vocês não vão sair daqui, chefe, vocês vão sair daqui cozinheiros. Aham. Tipo, você vai ser chefe, chefe é um cargo. Você vai sair daqui da faculdade formado como É, cozinheiro, Mas entendeu? inclusive. mas o chefe deixou você chegar aqui e Não, dizer não, assim, ó, eu sempre fui muito democrata, inclusive com meus auxiliares, entendeu? certo. Às vezes eu fazia um prato novo, uma receita nova, e a tendência é sempre encurtar caminhos, né? Sim, Mas às vezes esse caminho que o pessoal da retaguarda encurtava, dava certo, eu aceitava. Eu nunca fui muito entendi, entendi. intransigente nesse assunto. Então tinha uma brechinha, né, Vitor, para É. você chegar aqui e dizer assim, chefe, Não, ó, e na tô verdade, trazendo. assim, aproveitar para dar uma deixa aqui, né? Eu acho que hoje realmente eu não sei como anda a grade curricular dessas novas faculdades de gastronomia, mas na época dele a diferença era muito grande, assim, porque a escola dele te ensina técnica, sabe? A técnica do peixe, a técnica da carne, a passeria, por aí, né? E aqui não, eu via assim, amanhã você vai ter aula de cozinha italiana, depois você vai ter aula de cozinha tailandesa, depois, entendeu? Entendi, entendi. Então lá, ele Ah, não, aprendendo a a gente pega um técnica peixe, do por peixe, exemplo, você pode adaptar, tanto que na turma dele é, tinha chinês, japonês, tinha austríaco, do mundo todo. tinha gente do mundo E é inteiro. isso, a gente pega um produto e vai fazer tudo que aquele produto você pode fazer com aquele produto, sabe? Aprende receita que ninguém faz mais lá na França, então, assim, que faz, mas são clássicas, que tem receita de 200 anos, que você não vê hoje em dia fácil, uma blanquette de veau, sei lá, um boeuf bourguignon, umas coisas que não são, assim, são clássicos franceses, mas que não são famosas, mas aquilo ali te dá a base todinha Entendi. para poder pegar aquela base e poder mudar para sua cozinha, para o seu estilo, para o seu jeito de cozinha, para o que você quiser. Ô André, aproveitando, eu queria que você contasse aqui,
esse seu olhar é um olhar que hoje alguns grandes chefes, como você, como o Vitor, sabem que a grande experiência realmente da gastronomia acontece dentro da cozinha, né? Lógico, lógico. E aí me surge um questionamento. Na faculdade, o aluno, você acredita que ele já consegue já dar uma cara a um olhar autoral, ou isso só acontece após uma vivência dentro da cozinha? Eu acho que isso tem muito a ver as raízes do aluno, né, e também, era o segundo toque que eu ia dar, devido a essa glamorização da gastronomia, a gente fala que é um grande defeito da meninada hoje, é que acha que sai chefe de cozinha, entendeu? E não sai. A formação, igual ele falou, você sai cozinheiro, mas o cozinheiro Auxiliar. Entendi, 0 grau, entendi. entendeu? Porque é a prática lá dentro que vai te ensinar. Inclusive, eu sempre cito, para mim, um dos grandes mestres da gastronomia, é um francês, mas é brasileiro, o nosso amigo. Ai, meu Deus. Hoje, não. Não, Claude não, rapaz. Estava com o nome dele aqui agora. Bom, ele fala o seguinte: ele foi Lohan. Lohan. Ele trabalhava com Paul Bocuse no fundaram Colônia. não, não, o primeiro restaurante, foi até do Mediterrâneo, no Rio, francês. Depois de um certo tempo, 5 meses, ele tinha 18 anos de idade, Paul Bocuse bateu no ombro dele e falou: "Agora você assume que eu estou indo embora". Aí ele falou: "Nesse dia eu me senti chefe". Porque chefe realmente é quem coordena a cozinha, entendeu? Eu não tenho diploma de gastronomia, mas eu posso falar que sou o chefe, Ô, eu André, coordeno. você falando do Lohan, eu acredito que seja ele quando conta esse episódio que fala que teve que assumir muito cedo, né, a operação, ele tinha muita dificuldade da comunicação com a cozinha, porque a turma não entendia o que ele Ele falava, falava, né? Então, realmente. ele disse, e foi aí que ele começou a entender que a capacitação era algo que não podia deixar de acontecer. Não adiantava você ter a experiência na cozinha, né, mas, tipo assim, como é que você vai executar sem antes você ter essa então ele fala dos cursos, né, que ele preparou, das consultorias. Então isso é muito do que você também promove, essa consciência, né, André? Lógico, dentro dessa capacitação também é muito importante a A comunicação, comunicação. Ninguém né? entendia o que ele Sim. falava, né, ele francês, a turma Uhum. estava lá, ele não sabia, a turma não Fica entendia, difícil, ficava é. difícil. Fica Ele complicado. dizia: "Eu gritava o meu jeito de falar, aquele jeito francês, né, Uhum. você sabe Sim, muito sim. bem". Inclusive, já que você tocou no assunto, foi um dos grandes, uma das coisas que aconteceu aqui com ele, que ele já chegou com esse espírito Com esse francês. sangue no olho, né, Vitor? Aí esquece que brasileiro é extremamente sentimental, entendeu? Então ele começou a falar alto aqui, né, com esse estilo, aí o pessoal veio me chamar, falou: "Poxa, André, eu vi esse menino nascer aqui dentro do restaurante, agora ele vem falar alto com a gente? É, rapaz. Não é assim não, pelo amor de Deus". Eu falei: "Não, tá certo, pode deixar que eu vou resolver isso". E chamei o Vitor e conversei com ele. Falei: "Vitor, infelizmente brasileiro é mais sentimental, não é igual lá que, vamos dizer, um turno de cozinha é igual uma partida de futebol, Uhum. entendeu? Todo mundo se mata ali, mas acabou, sai todo mundo para dar risada, tomar cerveja e se E divertir, e pronto, acabou. comentar por que que as coisas talvez não deram certo naquele período, né, naquele jogo". Aí ele virou para mim: "Pô, pai, fizeram 5, 6 anos isso comigo, agora que está na minha vez, eu Agora não que eu posso quero eu não ah, posso não não pode, né? posso passar para frente". É difícil, né, É Vitor? É difícil, mas eu difícil. acabei entendendo, aí É. deu uma segurada Mas não podia ser aí. diferente, né? Filho de quem você é, né? Um cara É. que tem um coração, né? Não, mas eu Todo eu mundo, eu eu fui né? meio Ele ainda pegou a é geração antiga Já, né? eu fui meio ainda. bruto no começo, eu reconheço, André entendeu. e Vitor, eu queria fazer um ping-pong aqui com vocês, né? E se a gente pudesse eleger um top 5 aqui no Divina, né?
Eu queria que você me desse um prato, o André desse outro, e assim a gente top 5 tipo assim, pode ser 6 mas aqueles Sim, que sim. Bom, começar, né, eu acho uma coisa até que eu não assim, acontece muito aqui, né, por exemplo, quando nós abrimos lá o Divina Praia, né, eu peguei meus peixes aqui do cardápio e levei para lá. Aí o pessoal chegava e falava: "Poxa, André, por que você não bota esse prato no Divino?" Eu falei: "Rapaz, esse prato está lá há 20 anos." Entendeu? Porque, vamos dizer, o top, né, são os grelhados, a picanha, a chapa. entender. Então esse seria o carro-chefe. Esse, Então hoje a gente incentiva muito a brigada, tanto a oferecer coisas novas, perfeito. como induzir, né, o pessoal a pelo menos folhear o cardápio e Dá uma dar uma Vitão, olhada. olhada. você me 2 pratos aí que você destacaria. Então, a gente já falou que eu acho que é um ícone da casa, é o caldinho de feijão com torresmo. Isso Aham, aí tem gente que. É o que eu falo, tem gente que senta aqui e não olha nem o cardápio. O cara senta, caldinho, chopp, depois pede um queijo de trancinha, que é o outro que eu ia falar agora, que já é um clássico nosso aqui, vem de Minas do queijo, a gente fornecedor nosso de lá, perfeito. então é um produto bem regional lá de Minas mesmo. E só a gente tem aqui em Maceió, acho que nenhum outro restaurante tem outra Não, assim. não. Então, acho que é esse trio aí é o combo que o pessoal. É aquele cara que vem e não olha nem o cardápio. É o caldinho, trancinha e depois pede uma picanha para arrematar Ô e. André, Agora, já que eu falei de peixe, eu estou hã, lembrado, assim, um dos congressos da Boa Lembrança que teve foi em São Paulo, né? E foi no Maxud, na época. O Maxud era o aham, Maxud, né? Infelizmente, mais um ícone do Brasil que fechou as portas. Mas teve um jantar de boas-vindas e o chefe do Maxud era o Léo Pereira na época. E ele fez de entradinha uma calda de lagostim com molho de laranja. Eu achei aquilo fantástico. Chamei ele na mesa e falei: "Nossa, Léo, como é que você fez isso?" Aí ele: "Ah, faz assim, assim, assim." Ah, não deu outra. Quando eu cheguei em Maceió, a primeira coisa que eu tentei foi fazer e graças a Deus deu certo. Aí hoje é um dos pratos também que sai bastante aqui, é o nosso peixe com molho de laranja, que é um dos pratos da pousada também. que eu pude conhecer, né, Uhum. nós estivemos fazendo aqui aquele processo de gravação, para o festival 60 Dias de Sim, sim. Sabores, e eu tive a oportunidade de conhecer o peixe com molho de laranja, que eu também diria que é um dos pratos mais fantásticos. Você que ainda não conhece, você tem que, quando chegar aqui no Divino, você tem que pedir. E eu vou dar uma outra dica, na minha opinião, Pois para não. o público que está nos assistindo aqui, é o carpaccio de picanha defumada, que o André vai dizer como é o processo de defumação que acontece na propriedade do Grupo Divina, aqui no sítio deles, em Japaratinga. André, conta aí como é que Não, não, funciona isso. a gente queria dar uma cara de divina no carpaccio, que é tradicional. Aí eu imaginei em defumar uma picanha, né? Aí construí um quadro de defumação lá no sítio, treinei o meu caseiro, que trabalha comigo há, sei lá, 20 anos. E hoje ele é responsável pela defumação tanto da picanha quanto do frango, né? Que a gente Bacana. usa em uma, Uma salada. uma salada aqui, que é a salada divina também, que é muito gostosa. Tem uma outra salada, que é a salada de frango também, que é um prato que o pessoal gosta muito. Para mim é uma refeição completa, entendeu? Porque você tem proteína, tem carboidrato e tem a parte de vegetais, né? Aham. E eu queria também falar um pouquinho, já que a gente está falando do Grupo Divina, né? Eu sei, né, que recentemente, quem ainda não sabe, o Grupo Divina acabou de abrir recente, há pouco mais de um mês, um novo espaço chamado Boteco Divina, né? E eu queria que o Vitor falasse como surge a ideia do Boteco Divina. Então, o boteco, na verdade, foi até uma cobrança de alguns clientes nossos, mais antigos, né? Que queriam reviver o que foi o primeiro Divina Gula, né? Esse pequenininho que tá até aqui na foto, Aham, que foi ali atrás do Hotel Marinas. Marinas.
Então, aí a gente sempre falou: ah, não, a gente vai ver, quando conseguir, a gente faz um negocinho um pouco para relembrar esse passado, mas que era uma casa mais de petisco, não tinha tanto prato, não era tão restaurante igual hoje em dia. Sim. Apesar da gente conseguir misturar restaurante com bar, um pouco de tudo aqui. Aham. E surgiu a oportunidade, junto com o pessoal da V2, que nos chamaram, Uhum. para que eles estavam com o terreno parado e queriam fazer alguma coisa para movimentar o terreno, Bacana. enquanto não levantavam um prédio. Então a gente fechou esse contrato com eles de no mínimo 2 anos. Certo. Então, por enquanto, tem um prazo para acabar, mas nada impede de daí mais para frente mudar de lugar. Possa ser que dure mais esse contrato também, depende da construtora. E a Ah, E a gastronomia gastronomia de lá é mais pegada nessa questão de entradas, petiscos, coisas do mais boteco, né, André? tradicionais. os Daquela pegada espetinhos, de né? espeto. Tem os Espetinhos que espetinhos, nós começamos. empadinha, Aham. tem umas coisas do Arri também, que foi o restaurante do primo meu que já fez parte do nosso grupo, que fechou há um tempo atrás. Certo, certo. Então, alguns petiscos mais clássicos de lá, que o pessoal Legal, legal. sempre pediu para ter também, a gente E ali colocou pertinho lá, da praia, né, pertinho André? da Pertinho, ao praia, lado ali do lado do do, Hotel Ponta do Verde Hotel ali. Ponta Verde. Então, você que ainda não conhece, ó, fica aí a dica para o final de semana que está chegando, tá? Então, conhecer o Boteco Divina. A gastronomia tem assinatura dessas duas feras aqui, do André e do Vitor, E, e vale a pena conhecer, né? e para Não, quem gosta de esporte também, lá tem assim, não é, é um faz parte, é um complexo. complexo, né? Então tem 4 Bacana, quadras de beach tênis, que o perfeito. pessoal aluga lá a hora e tal. Então dá pra quem joga, vai jogar, quem não joga vai tomar sua cervejinha, comer seu caldinho ali do lado, ficar olhando, tá, É, tem espaço pra todo mundo. Área tem a, Kids, área pet, tem a lojinha de lojinha de roupas roupa fits da da American American Crime, que são Crime. duas. Que é ao lado, né? É ao Ao É, lado, lado de tudo uma é, colado. colada Então são. ficou um legal. complexozinho, como se fosse uma pracinha ali, que ficou bem legal. O Muito pessoal bacana, acertou muito direito. bacana. Não, e aproveito para convidá-los, né? E o menu de lá também vai ser democraticamente construído, como foi o nosso primeiro, entendeu? Isso é que A gente Então tá com o colocou menu mais algumas coisas, reduzido, mas mas já estamos fazendo alguns ajustes, mudando uma coisa, é botando como outra. diz, né, Vitor? Atendendo a pedidos, a casa foi aberta É, e então. atendendo também a pedidos, o cardápio é democrático, né, André? democrático. Bacana. Exatamente. Eu queria também falar de o grupo ele vem se fortalecendo como um grande, digamos assim, impulsionador, né, digamos assim, de referências para quem surge no mercado. E vocês vêm construindo aqui, a cada ano vocês digamos assim, é um novo capítulo. E eu estou aqui, ó, com a cachaça Divininha, né, que hoje ela praticamente ela é exclusiva aqui dentro do Divina Gula e lá no Boteco Divina, né? E eu queria, André, que você me contasse um pouco dessa história da cachaça divina, né? Que é produzida lá em Minas Gerais. Bom, então, quando eu cheguei aqui, né, o pessoal tomava mais as cachaças industrializadas, né? E eu comecei a trazer, né, a cachaça tradicional mineira e vi que teve uma grande aceitação, né? Inclusive, eu fiz uma mistura na época, que era a Gabriela, que era uma cachaça em fusão de cravo e canela, e dava uma pequena adoçadinha com mel. E virou um drink, né, principalmente para as meninas, que antigamente tinha esse preconceito, né, com a cachaça, Uhum. e principalmente das mulheres tomarem cachaça. Então, aquilo ali na forma de drinkzinho, num copinho, ficou bonitinho, vamos dizer assim. Bacana. Mas o resultado sempre foi o mesmo, né? No final, já No Mas, sabe, né? final, mas como eu vi que esse produto tinha uma grande aceitação, meu pai aposentou, né? O meu pai, inclusive, bebia muito pouco, porque ele era diabético, ele era médico, um cara muito perfeccionista. Quando ele saiu de Brasília e voltou para nossa cidade natal, que é Sabinópolis, no interior de Minas Gerais, na região ali da Estrada Real, né, perto do município de Cerro, Diamantina, a região de gado leiteiro, né, tradicional, pequenas fazendas, onde se produziam tudo praticamente, para o dia a dia, né?
ele lá naquela região toda já tinha uma fama, né, da qualidade da cachaça. Ele estudou tudo e montou essa destilaria. E se associou à ANPAC, que era a Associação Mineira de Produtores de Aguardente de Qualidade, Uhum, para realmente fazer um produto de excelência, né? uhum. Infelizmente ele nos deixou, mas nós conseguimos ficar com o que lá a gente chama de alambiqueiro, vamos dizer, que foi do meu pai também, o seu Luiz. Então, praticamente hoje em dia o processo é o mesmo Que que meu maravilha. pai deixou e a gente produz hoje, né? A gente está, logicamente, passando por período de expansão, melhora. Nós produzimos dois tipos de cachaça. Quer dizer, a cachaça é a mesma. O Uhum, envelhecimento que é diferente, né? entendi. Você tem um envelhecimento numa madeira neutra, que é o Jequitibá Rosa, Certo, que é a Divininha Prata, que ela é mais usada para caipirinha, certo. certo? E você tem envelhecimento em barris de carvalho, né, que já dá um tom mais amadeirado, que é justamente para quem gosta de degustar a cachaça. E a tendência agora, nós estamos reestruturando, é partir para outros tipos de madeira, como amburana, enfim, fugiu aqui agora um pouco. Mas, enfim, hoje as madeiras são os aromatizadores, né, Perfeito. de novos produtos. Ô, Vitor, e a cachaça, ela é um insumo, é uma matéria-prima muito utilizada na elaboração de alguns pratos, Sim, né? sim. Hoje um prato que você utiliza a cachaça, é um prato, qual seria um prato que hoje, essa questão de flambada, a cachaça, como é que funciona aqui no Divina? Hoje, assim, a gente usa até Bom, nós Você, temos a linguiça não, tem a embriagada. linguiça embriagada, mas é até assim, até uma história é que o primeiro prato que eu fiz foi uma com cachaça, né? Teve congresso da Boa Lembrança aqui em Maceió. E no final do congresso teve uma confraternização dos chefes que entendi. vieram, de todos os participantes. E ele ficou, vai cozinhar aí pro pessoal, não sei o que, não sei o que, minha mãe Aham. também falando. E acabou que eu fiz o camarão flambado na cachaça. E esse prato foi Então, o primeiro prato que eu apresentei, assim, realmente para fora de o casa. Vitor tem o dedo aí direto na cachaça, né? Esse... Não, mas é bom, hoje ele prefere uma Beber uma cervejinha, né? cervejinha, Prefiro né, uma Vitor? cervejinha. Mas cachaçinha é Bacana. bom também, de vez em É quando. É bom, bom, é bom. né? Eu queria, André, aproveitar para a gente concluir só essa etapa lá de Minas Gerais. Você tinha me contado, um dia desse nós estávamos conversando aqui, que dentro dessa passagem de bastão, né, que o Vitor assumindo a operação e você ficando aqui, digamos, como o chefe do processo de consultoria, de assistência, e você entra no universo da ciência, entra no universo. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa tua transição. Bom, é o seguinte, eu acho que depois de 35 anos, né, carregando essa pouca experiência, Aham. eu acho que está na hora de poder distribuir um pouco isso, sabe? Contribuir, né, André? Contribuir e retribuir, Retribuir, né? né? Até Alagoas, mesmo um estado que me acolheu, e minha família com muito carinho. Que bacana. Então, através disso, né, eu participo da Brasel, Perfeito. né? Hoje também a gente faz alguns trabalhos com a prefeitura, com o governo de estado, Uhum. para justamente difundir e trazer, né, novos conceitos, novas tendências que estão acontecendo no mundo afora para o nosso estado, que já é bastante reconhecido por essa gastronomia. Uhum. Tivemos agora a grande felicidade, né, de ter a primeira Embrapa no Brasil relacionada, que é a Embrapa Alimentos e Territórios, Uhum. que então é completamente direcionada a essa área de gastronomia, Sim. né? Uhum. Então teremos aí uma equipe monstra de Fantástico, cientistas fantástico. trabalhando
nesse sentido. E eu já consegui até, aproveitando minha formação, né, de engenharia florestal, já consegui fazer alguns trabalhos com eles, né, de alguns insumos, como pimenta, batata doce, tomate, e a introdução dessa nova tendência que são as punks, né, as Uhum. plantas alimentícias não convencionais, que a grande pegada dela nessa tendência mundial aí de preservação Uhum. são plantas espontâneas, né? Você não tem que estar adubando, irrigando, são Perfeito. plantas nativas que antigamente, né, os Uhum. nossos antepassados utilizavam. Infelizmente, hoje em dia elas foram esquecidas, né? Perfeito, Então, perfeito. uma coisa que eu estou focando muito lá no sítio é a produção dessas punks nós vamos introduzir. Isso era até um trabalho que seria feito antes da pandemia. No nosso almoço executivo, o pessoal escolhe a proteína e o molho, e os acompanhamentos ficam passando, Legal. certo? Então, nós retornamos com o menu executivo e todo dia eu vou introduzir algum prato, uma salada, algum acompanhamento, né, para essas proteínas com as punks. E vou treinar, né? Logicamente, o pessoal tem que saber o que está comendo, né? São muitas inovações, né, Vitor? São muitas Eu acho que inovações, né, assim, André? quando eu vejo que a coisa já está mais ou menos estabilizada, eu penso que eu já tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que partir para fazer outra coisa, entendeu? Eu não consigo André, ficar Vitor, muito parado. eu. Bom, aí só voltando a isso, eu acho que foi o começo da sua pergunta. Como a nossa região é tradicional na produção de laticínios, inclusive tem 2 produtores da minha cidade que já ganharam medalha de ouro na Feira Mundial A de região do Cerro, né? Cerro. O queijo do Cerro é muito famoso em Minas Gerais, como o queijo da canastra, o da Lagoa, de Araxá. Bom, enfim, desses 2 produtores conseguiram ganhar medalha de ouro na Feira Mundial de Queijo na França. Uhum. Então, eu falei, gente, meu irmão vende leite para a cooperativa lá, por que que a gente não começa esse trabalho também e para produzir, né, queijos de excelência na fazenda? Isso é uma próxima etapa aí. Em um próximo episódio, No nós já pla- vamos estar trazendo aqui, com toda certeza, essa nova etapa, né? Dos queijos produzidos pelo Grupo Divina na região do Cerro. E com toda certeza vai ser um queijo premiado também. André, Vitor, a gente vai chegando aqui no, digamos assim, no momento de agradecer, né, a participação de vocês, a acolhida de vocês ao Guia Nossa Lagoas. Para mim foi uma satisfação e é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E eu queria, existe uma pessoa, né, que tem o Divina Gula tem toda a sua vida dentro, né, a vida da Cláudia, né, a sua mãe, sua esposa. Então, o Divina é o que é, porque a Cláudia, também conhecida como Claudinha, muito amada por todos, é uma das grandes responsáveis junto com essa família maravilhosa que é a família Divina. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa pessoa tão Não, especial. não, Deus me presenteou, né, vamos dizer assim, e realmente ela sempre foi o esteio, né? Eu acho que pela nossa conversa deu para perceber que eu sou meio avoado, eu nunca meço as consequências de tudo que eu estou fazendo. Para mim, tudo vai dar certo. Eu sempre penso assim, entendeu? Uhum. Eu acho que também, como lição de vida, eu nunca coloquei o dinheiro como o final, mas é a consequência, entendeu? E ela não, ela sempre foi essa base sólida que, que me deixou, né, voar para conseguir trazer tudo que eu pude trazer para dentro. E realmente ela, com toda a sua alegria, sua simpatia, seu coração maravilhoso, conquistava no salão nem só os clientes, como também todos os funcionários. E é isso.
Eu só tenho Bacana. que agradecer por tudo que ela nos fez. Com E certeza. ainda faz, né? E faz, né? Com toda certeza, uma pessoa muito querida por todos, né? Felizes aqueles que tiveram a oportunidade de conviver, né? Do seu dia a dia, né, Vitor? E eu tenho certeza que a sua estada aqui hoje tem muito dela, né? Sim. Então, a gente não poderia e jamais poderá deixar, até porque, para aqueles que fazem a família divina, Claudinha sempre será uma imortal, né? Porque ela estará viva em tudo que o Divina faz. Pessoal, eu quero Verdade. agradecer, André, que isso. imensamente É a isso. você, meu Muito amigo, obrigado, viu? Fabiano. Pelo seu abraço. Tamo junto. Vitão, Obrigado, um abraço. Que isso. Obrigado a Transmito um você. abraço também ao Diogo, tá? Certo. Que tá lá dentro na. É, ele Pessoal, tá. tá lá no. É isso que eu ia falar também. Sem ele aí também, a Sem gente. ele, o É, Diogo. graças a Deus, É, né? Ele o- teve a oportunidade de trabalhar 5 anos com com a mãe. certeza. Então ele pegou Então, tudo é que ela. ela. certeza. É É ela. quase ela ali. Então, isso só reforça tudo aquilo que a gente disse, né? Em tudo que é feito aqui, a Cláudia está presente e sempre estará. Tá, Sim, joia? sim. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Quero agradecer ao Divina Gula, né, por esse abraço e por dar o pontapé inicial nessa jornada, né, chamada Arte de Comer Bem, onde o Guia Nossa Alagoas apresenta os bastidores, né, do que acontece na gastronomia realizada no estado de Alagoas. Grande abraço e até o próximo episódio. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Vitão. Valeu. Agradecer.